Virtual News. O presidente participa nesta segunda no Fórum Empresarial no Portugal, Brasil. O presidente Luiz Inácio da Silva participa nesta segunda, dia 24, do Fórum Empresarial Portugal, Brasil, Parcerias para a Inovação. O evento tem início a partir das 10 horas, deve estar começando, em Matosinhos, na região do Porto, em Portugal. Lula será recebido pelo primeiro-ministro português, Antônio Costa. Também estarão presentes a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. As atividades vão reunir cerca de 200 empresários, metade deles de cada um dos países, que estarão reunidos em seminário empresarial, rodadas de networking e visitas técnicas. No sábado, dia 22, após se reunir com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, em Lisboa, o presidente Lula deu o tom de importância que uma maior aproximação entre os empresários brasileiros e portugueses tem para o fortalecimento das relações comerciais das duas nações. Papel do presidente fazer essa aproximação, e mesmo porque Lisboa, Portugal, quer dizer, tem recebido muitos brasileiros, né? Essa questão da cidadania portuguesa e tudo mais. Muitos brasileiros têm ido a Portugal, eles estão estudando lá, estão iniciando vida lá, carreira lá, muito jovens. E é lógico, essa aproximação é a interação dos mercados. Né? Houve muito ajuste aí, até para ter essa facilidade aí não só na ida de brasileiro a Portugal, como na vinda de português para o Brasil. Então, essa troca tem sido cada vez mais próxima, mudança na legislação para liberação de cidadanias, a parceria comercial. Então, a coisa está... Essa questão aí de uma agência da Apex em Portugal, eu acho que é sempre muito importante. Se a gente tem condição de ter agência, é importante, porque só em Genebra e não em Portugal também, que é uma cidade co-irmã, né? Uma cidade um país co-irmão, é um país que aí que tá, a relação é cada vez mais próxima. Então eu acho que só tem a ganhar. Eu acho que isso sim é o que a gente precisa, entendeu, Márcio? Atitude propositiva, atitude de crescimento, aproximação de relação comercial com outros países, e não ficar querendo colocar o dedo na ferida de um problema que não é nosso. Assim, se a gente não pode se posicionar para ajudar, a gente também não tem que entrar para atrapalhar. Eu vou fazer uma colocação aqui e aí as pessoas tiram suas conclusões. No 7 de setembro, o coração de Dom Pedro veio para o Brasil, certo? No dia 22 de abril, o presidente vai a Portugal. O que aconteceu no dia 22 de abril? 21 de abril, 30 de Tiradentes, 22, descobrimento. Ou estou errado nas datas? Líder da oposição, senador Rogério Marinho, é condenado à perda de mandato. O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição na casa, foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Norte à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos por 8 anos e ao impedimento de firmar contrato com o poder público pelo mesmo prazo. Cabe recurso da decisão, que é de primeira instância. A ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte acusa o parlamentar de participar de um esquema de cargos fantasmas na Câmara de Vereadores de Natal, quando era vereador, de 2001 a 2003 e de 2005 a 2007. Na condição de gestor público, sob a confiança da sociedade que o elegeu, inseriu de forma desleal uma pessoa no quadro de servidores da Câmara Municipal de Natal em evidente afronta à legalidade, escreveu o juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, da 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal. Em nota, o senador nega que tenha cometido improbidade administrativa. O senador respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça de que seria um ato de improbidade a contratação de médica para atender a população carente gratuitamente, por esse atendimento não ser prestado nas dependências da Câmara Municipal de Natal. Não há acusação de apropriação de dinheiro nem de que o serviço não era prestado, diz a assessoria
do parlamentar. Delayol, você fez história, né? Colocou a régua lá em cima. Rogério Marinho, né? Porque agora você vê que tá tudo andando, né? Parece que tá todo mundo acelerando. Apareceu todo mundo, a Lira, agora Marinho. Agora Marinho. Até parece, tipo assim, há quem diga que é perseguição, né, da oposição, mas porque se a gente for analisar, todas essas pessoas que estão, né, nessa linha de investigação ou caindo nessa celeuma de investigação realmente são contra governo, né? Então, há quem diga que é uma oposição, mas o Marinho ele até trouxe uma fala esses dias, que eu até peguei mais ou menos, ele fala que não há acusação de apropriação de dinheiro. E ele fala, inclusive, porque se não me engano, essas acusações foram no período em que ele foi vereador na cidade dele, não é? Então, já prescreveu? Exatamente, aí esse é o ponto. Exatamente, aí a gente já vê onde leva, porque realmente, se for as acusações, se eu não me engano, 2003, 2005... 2003, exato, 2005, 2007, essas acusações já prescreveram. Então vamos ver que pé que vai dar isso, porque realmente é aquela coisa, né, Márcio? Realmente existem indícios de que essas pessoas estão realmente sendo perseguidas. É claro que tem que se investigar, eu sempre digo, tem que se investigar, tem que se realmente apurar se existe, mas a gente está naquela linha de que, né, a gente está num país que a gente sabe como as coisas funcionam. Aí a gente volta naquela questão, André. Delayol foi rápido. Rapidíssimo. Foi. Delayol. Moro foi mais rápido ainda. Legal, a justiça sendo dinâmica, né? Trabalhando. Ligada, né? E aí você pega um caso de 2001, 2003, em pleno 2023. Exatamente. É de se estranhar. Eu acho que, tipo assim, tem que se investigar. Muito depois. E eu acho que ele tá no Senado agora. Então, na verdade, essa cassação atrapalha o que está acontecendo agora. Eu acho que lá atrás, Márcio... Eu acho que caça. Eu não sei, vamos ver como é que se vai... Porque assim, na verdade já saiu, né? Senado, que tem senadores lá, se eu não me engano, tem 20 se eu não me engano, são uns 20 processos. Na verdade, cabe recurso, mas assim, a decisão já foi dada, né? O processo do Renan mudou de função, tem que ir para o STF, não pode ficar... Alguma coisa assim foi colocada, acho que o Mendonça falou ontem. É um emaranhado de coisas, né, Márcio? Não é fórum para julgar, acho que mandou para o Supremo, alguma coisa assim, quer dizer... É muita coisa nesse momento de arroxo político aí, né? É bem isso. Muita coisa. Isso, é um arroxo político e aí eles têm que estar articulando, porque às vezes a gente tem que se perguntar, existe justiça na política? Sim, existe. Não, porque a gente fica... gera-se desconfianças quando essas justiças aparecem dessas formas, né? Que são assim, por que só ele? Por que só agora? Por que tanto tempo depois? Realmente de se parar para pensar e ver o que vai acontecer. Tem um outro jargão que diz o seguinte: agora é hora de ver quem tem garrafa para trocar. É bem isso, Márcio. Boa, esse jargão cabe nessa fala. Vamos ver quem tem garrafa para trocar. Pacheco não garante aprovação de mini-reforma eleitoral em 2 semanas. A mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara pode levar mais de 2 semanas para ser votada no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai encaminhar o projeto de lei PL 4.438 de 2023 para a Comissão de Constituição e Justiça, onde já tramita a proposta de reforma do Código Eleitoral, a PLP 112 de 2021. As informações são da agência Senado. Olha só, já tem um projeto tramitando no Senado de 2021 e agora chega este de 2023 para a reforma. O Senado vai se debruçar nessa situação e, é lógico, vai tentar juntar. E aquilo que foi aprovado na Câmara, eu não sei se é mantido no Senado. Esse negócio vai ter uma discussão maior aí. É engraçado como esses assuntos que envolvem eles correm, né? Para aprovar, porque tem que se não for aprovado até dia 6 de outubro, não está valendo, né? Não vale. Todo mundo quer garantir o seu, né? Eleição ano que vem tá aí, né? E aí todo mundo corre para fazer o seu, não é verdade? E aquela tal situação, né? Essa questão das sobras, né? Cada um tem uma análise, né, das sobras. Não, as sobras eleitorais, é feita a recontagem, só os partidos que alcançaram o índice do quociente. O quociente. Espera aí, você alcançou o índice para aquelas que você já tem, para as outras não. Para as outras te falta. Sim. Então, por quê?
Afinal de contas, o quociente é feito pelo voto, pelo total de eleitores. E o eleitor votou. Quando eu separo isso, eu estou tirando o voto do eleitor. Então muda, né? Agora, faz o seguinte, vai para a lista agora de quem foi o mais votado. Pronto. Que aí você evita que um cara de 10 mil votos fique fora e um cara de 500 entre. Sim. E ainda mais agora, numa época que menos pessoas estão votando, né, Márcio? Aqui em Cubatão a gente tem aí um índice de abstenção muito alto. Muito alto, insatisfação, né? Muito Sim, alto. Né? É isso aí. E a aí, galera está insatisfeita e não quer nem... Gente, a multa é o quê? R$3? Antigamente a multa era mais alta, né? R$3. Opa, às vezes a pessoa tem que pegar um ônibus, Márcio, que custa 5. Eu vou pagar 3? Pago multa. Isso, paga a multa. E vou lá e pago a multa e pronto. Acabou. A pessoa já não quer ter trabalho, né? Vai gastar R$5 no ônibus, sendo que a multa é 3. E lembrando, hein, de acordo com a mini reforma, o dinheiro do transporte, a gratuidade não sai da verba que tem para eleição, tá? Não sai. É isso aí. Não, e deveria, né? Afinal de contas, não é para eleição? PGR recorre contra a atuação de Moraes como assistente de acusação. A Procuradoria-Geral da República, PGR, recorreu na segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão que admitiu o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares como assistentes de acusação no inquérito que apura as supostas agressões ao seu filho Alexandre Bassi de Moraes na Itália. Em julho deste ano, o ministro e seus familiares foram hostilizados por brasileiros que reconheceram no aeroporto de Fiumicínio, é isso? Fiumicínio, em Roma, quando ele regressava ao Brasil. Segundo Moraes, o grupo ofendeu e agrediu fisicamente seu filho, que, de acordo com ele, levou um tapa no rosto. O caso é investigado pela Polícia Federal. No recurso enviado ao Supremo, a Procuradora-Geral interina, Eliseta Ramos, pede que o ministro Dias Toffoli reconsidere a decisão que autorizou Moraes a atuar como assistente de acusação. Para Eliseta, a medida é ilegal e se trata de privilégio. No entendimento da Procuradora, não há previsão legal para a atuação de vítima ou representante na fase de investigação. Não há figura do assistente de investigação e nem é possível dotar com que esse privilégio especial quaisquer das autoridades como for por prerrogativa de função nessa Suprema Corte, afirmou a PGR. Eliseta Ramos também contestou a decisão de Toffoli, que manteve em sigilo o vídeo enviado por autoridades italianas à Polícia Federal, que comprovaria as agressões ao filho de Moraes. A mídia deve ser trazida aos presentes autos que não estão acobertos por sigilo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de excepcional restrição à publicidade. Não há necessidade de preservação de informações que assegurar a eficácia da investigação, tampouco o interesse da sociedade na limitação do acesso às imagens, concluiu a PGR. De acordo com a Polícia Federal, Moraes e sua família foram hostilizados pelo casal Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andréa Mantovani, e seu genro deles, Alex Zanata. De acordo com a defesa dos acusados, não houve agressão física, mas uma discussão acalorada entre os envolvidos. Não há data para decisão sobre o recurso. Bom, está aí a questão do Moraes. PGR dizendo que é privilégio, que não figura na lei a possibilidade de ele participar desta forma. E quer que volte tudo a como de fato, né? E as imagens sejam disponibilizadas, né? Por que não, né? Não corre em segredo de justiça, mostrem as imagens, faça o que determina a lei e está tudo certo. Se alguém cometeu excesso, se alguém passou do limite, se alguém ofendeu, se alguém descumpriu, se alguém adentrou ao direito do outro, né? Aquela coisa do quadrado, né? Você invadiu o meu quadrado, responsabilidade sua agora, né? César. Bom, Márcio, a gente também já comentou sobre isso aqui algumas vezes e seremos repetitivos. Nunca houve um protagonismo tão grande dos ministros, não é do Supremo, hein? Não é da instituição Supremo, mas dos ministros que ocupam os cargos como ultimamente.
E ultimamente, assim, a gente também não fala da última década, não, estamos falando aí dos últimos de 3, 4 anos para cá. A ponto da população conhecer pelo nome e sobrenome os ministros e verem esse tipo de atitude acontecer a cada momento. Em que outro processo, em que outra situação, não vamos nem falar do ministro, um advogado atuaria como assistente de investigação? Em qualquer outro momento a decisão seria essa. Não cabe você atuar dessa forma, seria um privilégio. Então, assim, a Polícia Federal já não está fazendo a investigação. Então a Polícia Federal vai fazer a investigação, vai trazer o caso e as partes farão acusação e defesa. Não, ele pede um outro ministro, que é colega, autoriza, coloca em segredo de justiça provas que não, de um processo que não é segredo de justiça. Então, sim, a gente só tem que realmente parabenizar a coragem da procuradora que dessa forma se expressou, e ela só colocou, ela na verdade ela só deu luz ao que de fato precisa acontecer. Buscou na lei uma interpretação e está colocando. Exato, então na verdade ela não está inventando a roda, ela só falou, olha gente, isso não cabe. Não funciona, isso não existe. Cabe, isso é um privilégio, isso é um abuso, o sigilo é desnecessário, então ela só deu luz ao que de fato traga, mostre, não tem por que ter já está determinado. Agora, o problema é que cada assunto que envolve o Supremo, eles tratam como uma novidade e cada um eles querem dar um direcionamento que melhor os agrade. Sim, eles estão ali para seguir o que a lei diz, de forma curta, grossa e objetiva. Eles sequer deveriam aparecer tanto quanto aparecem. Só que, eles estão legislando de uma forma que realmente eles estão tomando o lugar das outras instituições. O que chamou a atenção. Bom, Gilmar Mendes já disse, né? Estão querendo nos tornar comuns, né? Então, aí fica complicado. Então. Né? Vamos aguardar. O presidente Lula seguirá despachando do Alvorada nesta quarta-feira. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, continuará despachando do Palácio da Alvorada nesta quarta-feira, diferente do que havia informado nota do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta. Diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, o presidente manteve as agendas internas na residência oficial. De acordo com a nota divulgada pela SECOM, Lula está concluindo a parte mais intensa da medicação para combater a doença. Ainda segundo o texto, o presidente está com várias agendas durante o dia, com muita disposição. A doença fez o governo brasileiro cancelar a viagem à China, que aconteceria no último domingo. A decisão foi comunicada às autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar uma visita em uma nova data. Apesar de focar nas agendas internas, Lula deve acompanhar de perto a semana no Congresso. Isso porque há previsão de uma força-tarefa para a votação de medidas provisórias do governo. As votações devem ocorrer em meio a uma briga entre os presidentes da Câmara, o deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao modo de análise das medidas provisórias. Outro ponto sensível é a nova regra fiscal, que vai nortear os gastos públicos do país e substituir o teto de gastos, norma que limita o crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior. A medida já está pronta, mas a divulgação está atrasada por causa das divergências dentro da própria equipe do governo do PT. O presidente da República pediu ao ministro da Fazenda uma apresentação prévia do texto aos líderes do Congresso e a economistas como forma de garantir um alinhamento para que as regras não enfrentem resistência. Uma nova reunião para discutir a medida está marcada para esta quarta-feira. Bom, tá aí, presidente Lula se recuperando, né, dessa broncopneumonia. Lembrando que o presidente tem 75 anos e, é claro, toda a atenção é necessária. E as atividades da presidência da República não são fáceis, né? O dia é uma agenda muito lotada e que exige muito. E ele está no Palácio da Alvorada e despachando e continuando governando de lá.
Lembrando que essa situação toda do arcabouço fiscal, do teto de gastos, tudo isso vem se desenrolando e a previsão é que nos primeiros 100 dias do governo, esse assunto já seja eliminado da pauta, ou seja, seja resolvido, porque o governo depende disto para alteração do teto de gastos e assim dar continuidade aos projetos, né, e às promessas de campanha. Arthur Lira e também o Pacheco estão nessa disputa contra como analisar as MPs. Qual o rito? Se as comissões mistas vão estar operando, quem vai primeiro, quem vai depois. Toda essa situação que envolve esse trâmite, né? Essa negociação política junto ao Congresso. Parecer da Comissão de Ética pode constranger Lula e forçá-lo a exonerar Juscelino Filho. A Comissão de Ética da Presidência da República abriu ontem investigação sobre o fato de o ministro ter usado o avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, para ir a um leilão de cavalos de raça. Um parecer negativo da comissão tem potencial de ser o estopim para que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deixe o cargo. Embora o órgão tenha atribuições apenas consultivas, suas conclusões podem tomar a dimensão do titular da pasta uma questão de sobrevivência política para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Bom, todos sabem do que aconteceu no caso do ministro, né, que usou o avião da FAB, diárias, enquanto estava cumprindo uma agenda particular, vendo alguns cavalos, do qual é o seu hobby, e isso veio à tona, né, a mídia divulgou, e o ministro foi obrigado a se explicar ao presidente, né? Essa explicação, acredito, foi no finalzinho do mês passado, em fevereiro. De acordo com o ministro, estava tudo ok. Porém, a instalação agora desse processo por parte da comissão dá um novo olhar sobre o caso. Obviamente, se o relatório for positivo, o ministro dá o caso por encerrado e deve seguir no governo. Mas se o relatório não for dos melhores, isso provoca uma crise política interna e a sustentação do ministro fica difícil. Então podemos ter desdobramentos aí, ou para o bem, ou para o bem melhor ainda, né? Vamos aguardar os desdobramentos e a conclusão do relatório da Comissão de Ética da Previdência. É um relatório consultivo, não tem poder, né, de definir a saída do ministro. Porém, o impacto politicamente o relatório pode ser aproveitado e muito pela oposição. Consignado do INSS, Conselho aprova aumento de teto de juros aposentados para 1,97% ao mês. O Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, aprovou o aumento do limite de juros cobrados no consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. A proposta foi encaminhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apresentada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, durante o encontro do Conselho. Para o consignado, a taxa agora é de 1,97. Quanto ao cartão de crédito do consignado, o teto dos juros será de 2,89% ao mês. A proposta foi aprovada por membros do governo, aposentados e trabalhadores. Houve abstenção dos empregadores, representados por organizações formadas por bancos, e o voto contrário do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, que defendia 1,9%. Lupe, que preside o CNPS, declarou que Lula pediu análise nos próximos 30 dias sobre o futuro do consignado e do cartão de crédito vinculado. Aí, agora os bancos têm a possibilidade de retomar, né, a oferta do consignado aos pensionistas, aos aposentados e pensionistas do INSS. Lembrando que já faz alguns dias que está suspenso, inclusive os bancos estatais, né, tanto a Caixa quanto o Banco Central, o Banco do Brasil, haviam suspenso, né, a formatação da contratação do consignado. Não se tinha mais o consignado. E nós sabemos que o consignado faz parte do orçamento de muitas famílias. Muitos aposentados se valem do consignado para conseguir cumprir com as suas obrigações, pagar as suas contas, né? Então, está aí essa dificuldade. Lógico, subiu um percentual para cá, um percentual para lá e acaba sempre prejudicando o aposentado. Lembrando, né, que as aposentadorias sempre há reclamação e que elas não acompanham o reajuste que deveriam acompanhar, né? Isso sempre prejudicando o trabalhador que está
está aposentado. E vem mais coisas por aí, hein? Bom, como disse a própria matéria, 30 dias para analisar o futuro, tanto do empréstimo consignado quanto do cartão vinculado. Aí as possibilidades. Lembrando que os sindicatos aposentados foi contrário a esse patamar de 1,97 e ele queria 1,90. Bom, mais um imbróglio desenrolado aí pelo ministro Lupi. Reajuste de medicamentos em abril. Taxa de aumento será definida por órgão do governo. Os preços dos medicamentos no Brasil devem subir até 5,6% a partir de abril, de acordo com a projeção dos sindicatos da indústria de produtos farmacêuticos, Sindusfarma, divulgada na sexta-feira, dia 27, calculado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CMED, órgão ligado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O índice de reajuste anual de preços de medicamentos, que ainda será anunciado, se baseia em uma fórmula cujo principal fator é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado em 12 meses até fevereiro de cada ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a inflação acumulada entre o período de março de 2022 e fevereiro de 2023 é de 5,6%, afirma a Sindusfarma. De acordo com o sindicato, de 2012 a 2022, a inflação geral somou 90,24%, ante a variação dos preços dos medicamentos de 76,79%. Devido a esse cenário, várias indústrias farmacêuticas fecharam o balanço de 2022 com margens reduzidas. Apesar da estimativa da Sindusfarma, a CMED precisa confirmar o índice e a entrada em vigor dos novos preços. Conforme a entidade farmacêutica, o órgão interministerial responsável pela regulamentação do mercado de remédios no Brasil se reúne na próxima sexta-feira, dia 31, para definir o reajuste. Por lei, o reajuste a ser aplicado nos preços de cerca de 13 mil apresentações de medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro vale a partir de 31 de março de cada ano. Não tem para onde correr, tem aumento de medicamentos só a partir de 31 de março, só não se sabe, né? Não se sabe ainda se é o 5,6% ou algo maior. Dificilmente essa taxa deve cair. 1º de abril não é dia da mentira não, é dia de medicamento mais caro para você, né? Que usa dessa questão, né? Quando você está doente não tem como fazer, né? Tem que se recorrer ao medicamento. E fazer o quê? Quanto mais idade, mais suscetível a tratamentos e a se valer dos medicamentos. Então, afeta diretamente o bolso do brasileiro. E o aposentado, que está nessa situação do consignado, ainda fica com mais essa dificuldade com o aumento dos medicamentos a partir de 1º de abril. É notícia nada boa, né? Consignado de um lado, porém aumento de medicamentos do outro. A Justiça de São Paulo confirmou ontem uma sentença contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de dano moral coletivo à categoria dos jornalistas. A 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça manteve a decisão da primeira instância, que, em junho de 2022, decidiu em favor de uma ação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo contra Bolsonaro, informou a associação em nota publicada em seu site. A vitória é um grande passo de toda a categoria que, durante todo o mandato de Jair Bolsonaro, sofreu recorrentes ataques, publicou o sindicato. A 4ª Câmara, no entanto, reduziu o valor da indenização fixada em primeira instância, como pena para o ex-presidente, de 100 mil para 50 mil reais. Em abril de 2021, o sindicato havia denunciado o então presidente na Justiça por ofensas e agressões reiteradas. A defesa de Bolsonaro negou que houve censura e afirmou que ele não se referia à classe de jornalistas como um todo, e sim a determinados profissionais. Independente do valor, o que se registra, na verdade, é o respeito a uma categoria. Lógico, 100 mil ou 50 mil reais, a questão é muito maior que isso. A questão é o respeito aos profissionais, sejam eles quais forem, em qualquer instância, tem que ser respeitado. Se há desentendimento com A ou B, que se resolve então com A ou B, e não se coloca uma categoria. E é lógico, todos têm direito ao seu posicionamento e à sua forma de pensamento. Lógico, as declarações, opiniões e a forma com que isso é levado é de responsabilidade de cada um.
e mesmo estando como presidente da República, não está acima da lei. Sempre, né, existe a lei para se manter o equilíbrio, lógico, dentro de uma sociedade, né, que se considera evoluir. A lei está aí para ser cumprida e mantidos os direitos e deveres também. Então fica aí a notificação em segunda instância para condenação em segunda instância, mantida a decisão. Cabe, lógico, recurso, vamos aguardar os desdobramentos. 10, mas volto a dizer, na verdade, independente do valor, o que marca é essa decisão, é o apontamento e o posicionamento, e que nenhum profissional pode ser desrespeitado dessa forma.